Saudações a todos, eu sou Yasmin Muniz e nesse vídeo eu vou responder uma das dúvidas que me mandaram lá no Instagram. Me perguntaram como se começa uma revisão sistemática. Nesse vídeo eu vou tratar de todas as revisões, então esse passo inicial de como que você começa uma revisão sistemática vai servir para integrativa, para narrativa. Então é um passo bem fundamental no início de uma pesquisa de revisão. Então, a princípio, a sua revisão, ela tem um objetivo. Eu não estou falando que o objetivo é você publicar numa revista ou você passar no TCC, não. Um objetivo acadêmico, científico. Que tipo de conhecimento você está querendo responder com a sua revisão? Esse é o ponto inicial e vocês vão entender como ele é importante. Por exemplo, se você não tem muito bem delimitado por que você está fazendo essa revisão, o que você quer encontrar, você vai ficar patinando e você não vai para lugar nenhum e vai ser muito difícil você concluir a sua revisão. Como diria um professor que eu tenho um enorme carinho, quem não sabe o que procura, não sabe o que encontra. Então a gente vai para a parte prática. Yasmin, mas eu também não sei o que eu estou procurando. Eu quero fazer uma revisão e tudo mais. Eu tenho um assunto que eu gosto, mas eu ainda não sei assim, qual é o meu objetivo. Enfim, tem alguns norteadores que podem te ajudar. Mas antes de mais nada, você tem que fazer entre aspas, uma pesquisa na literatura. Por exemplo, você tem um tema que você goste. Por exemplo, eu gosto de trabalhar, enfim, um dos desfechos mais importantes para mim é verificar força muscular. Ok, você tem um setor aí que você gosta do assunto. Tá bom, mas você vai procurar o que com força muscular? Você quer ver alguma correlação? Você quer ver se algum tratamento é efetivo ou não para a melhora da força muscular? Então, entende? Você vai começar a lapidar essa questão. E como que você vai fazer isso? Indo lá na literatura e vendo os artigos que já existem. Uma ótima dica é você ficar muito atento, que ler todo o artigo não seja importante, mas tem duas sessões que vão te dar alguns insights de o que ainda estão procurando na literatura, que é a discussão e a conclusão dos artigos. Então, lá vai estar abordando que teve limitações, algumas explicações para aqueles resultados e também as conclusões e as sugestões para próximos estudos. Então, se você tem um tema que você gosta, você viu que outros autores estão falando, olha, a gente chegou até tal ponto, mas ainda precisa de mais estudos para ver isso daqui, ou para responder essa pergunta. Tá aí, você adapta, observa como que as coisas estão acontecendo na literatura e traz essa pesquisa para sua revisão. Vou dar uma visão geral de um exemplo. Ok, estão fazendo muitos artigos com o uso de musicoterapia para tratamento de coordenação motora de crianças com síndrome de Down. Exemplo geral. Tá bom, mas aí num dos artigos, de vários artigos que eu li, eles estão sugerindo que tem muitos artigos, mas precisa, por exemplo, sintetizar esse conhecimento que ainda não está claro se é efetivo ou não, porque tem muitos resultados divergentes. Pode ser. Aí o que tu faz? Tu gosta desse assunto. Tu pega e faz uma revisão sistemática ou integrativa, ou narrativa que seja, qual seja a sua função, para verificar se os artigos estão falando mais positivamente ou não daquele tratamento. Claro, a gente vai colocar uma metodologia e tudo mais, mas de forma geral é isso. Você vê onde tem um probleminha, onde tem alguma coisa que não foi respondida, ou, por exemplo, não tem uma revisão sistemática sobre tal assunto. Não tem. Não tem. Ninguém está sugerindo que faça, ok? Mas não tem uma revisão sistemática sobre o assunto que você acha interessante e tem N artigos falando sobre isso. Claro que tem uma necessidade de uma revisão. Então, você tem que fazer esse background para ver o que está precisando, para depois fazer a sua revisão. Porque fica mais fácil. Você vê o panorama geral. Então, com essa revisão, eu quero verificar a efetividade de tal tratamento em comparação com outro tratamento. Fica muito mais instintivo também na sua cabeça para você se organizar e propor uma metodologia que vá
responder a isso. Eu sei que parece um pouco confuso, mas se eu fosse resumir de uma forma geral esse primeiro passo, você tem que entender o que já existe, o que estão produzindo, quais são as questões que já foram respondidas e quais aquelas que precisam ser ainda sanadas ou sintetizadas, por exemplo. E você traz isso para a sua revisão. Aí você cria o seu objetivo, a sua pergunta-chave, e é aí que começa a sua revisão. Quando você tem um objetivo, tudo fica mais fácil e tudo que você vai fazer vai ser norteado pelo objetivo. Então, trocando em miúdos tudo que eu falei, gíria extremamente antiquada, mas enfim, você tem que entender o que existe já e propor um conhecimento novo, um objetivo novo para sua revisão, porque senão ela não tem relevância, digamos assim. Espero ter ajudado você, que você tenha entendido essa parte. Parece meio chatinha, parece, eu já escutei isso, mas não vou fazer. Mas não pule etapas, porque facilita muito o seu trabalho, faz com que a sua escrita, com que o seu raciocínio seja mais científico. É isso, bons estudos!